Tiago, capítulo 1, 22 ao 25. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Amém, queridos? Praticar a palavra de Deus consolida a nossa vida cristã. Até o versículo 9, Tiago, ele fala sobre as provações. Tiago trata das provações e diz que elas têm a finalidade de promover em nós crescimento, maturidade, aperfeiçoamento. O papel da provação é nos tornar mais fortes espiritualmente, conhecer mais a Deus e assim ter uma vida mais eficaz na presença do Senhor. Tiago vai nos aconselhar também que quando estivermos passando por provações, nós devemos orar pedindo a Deus sabedoria para passar por aquele período, aquele tempo de provações. A partir do verso 9 até o verso 18, Tiago ele trata de uma outra temática. Tiago ele vai nos exortar a não ceder às tentações. As tentações, elas são uma forma de Deus comprovar ou não em nós o novo nascimento, a salvação, porque o salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, ele resiste às tentações, ele não cede às tentações, ele não dá vazão para o seu pecado. Então, a tentação é uma forma de nós asseverarmos a nossa salvação e também comprovar a nossa santidade, a nossa santificação perante Deus. Agora Tiago vai finalizar o primeiro capítulo, que é um capítulo introdutório. Nesse primeiro capítulo, Tiago apresenta 12 temas que ele vai desenvolver novamente esses temas no restante do capítulo 2 até o capítulo 5. Ele fecha então o capítulo introdutório exortando a não sermos, irmãos, apenas ouvintes da palavra de Deus. Tiago agora chama a atenção para a necessidade de colocar a palavra de Deus em prática. Por isso a temática do nosso culto de hoje é praticar a palavra de Deus. Nós passamos por um período de teoria, aprendendo, tendo conhecimento, tendo compreensão, introduzindo essa palavra no nosso coração, mas chega um momento, uma fase na nossa vida em que a gente precisa externar esta palavra através de atitudes práticas. Tiago diz que nós devemos praticar, porque se nós não praticamos a palavra, nós nos auto-enganamos, e como nós somos bons em enganar a nós mesmos. Aquilo que Tiago vai abordar aqui como uma espécie de Torá da liberdade, a lei da liberdade, nos chama então, irmãos, a atenção para que nós possamos falar em amor com as pessoas. Tiago trata da temática da língua na sua carne, sempre falarmos com amor às pessoas. Tiago vai falar sobre a importância de nós servirmos as pessoas. Ele fala dos pobres, das viúvas, de atender às suas necessidades. E ele trata também da importância de nós sermos totalmente, completamente consagrados ao nosso Deus. Isso é uma vida cristã que agrada ao Senhor na sua totalidade.
O foco agora é justamente sobre a questão de praticar a palavra de Deus na nossa vida diária. Colocar a palavra de Deus em prática quando eu estou passando por uma provação. Colocar a palavra de Deus em prática quando eu estou passando por um período de tentação. Lembra que lá Jesus, no deserto, quando foi tentado pelo diabo, Jesus usou a palavra de Deus para resistir às tentações que Satanás lhe estava oferecendo. Então, praticar a palavra de Deus é uma forma de nós termos força, fé, capacidade, resiliência para passar pela provação, mas é também uma boa ferramenta para nós evitarmos as tentações. Muitas pessoas se enganam, meus irmãos, e Tiago vai falar sobre isso aqui para a gente não se auto-enganar. Como que as pessoas se enganam? Elas se declaram cristãs, conhecendo a Jesus, se declaram filhos de Deus, que têm uma realidade com o Senhor. As pessoas, elas se enganam julgando que têm salvação, que elas já são servas, são filhas de Deus e que já têm um lugar no céu. Mas quando a gente lê Mateus capítulo 7, do verso 22 ao verso 23, Jesus vai contar uma passagem aonde chegou o dia do julgamento e muitas pessoas se achavam filhas de Deus quando na verdade não eram. Senhor, mas eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome, eu profetizei no teu nome, eu ajudei no seu nome. Jesus disse assim: eu não conheço vocês, afastem-se de mim. Muitas pessoas se enganam julgando que tem a salvação quando de fato não tem. Muitas pessoas se enganam e vão se julgando espirituais, quando na verdade não são espirituais, porque as suas atitudes, os seus comportamentos, aquilo que elas demonstram, vão na linha completamente divergente. As atitudes práticas contrariam a teoria ou o pensamento de que já são cristãos quando não são. Na verdade são pecadores, vivem afetados pelos princípios do mundo e o mundo rege as suas decisões e o seu comportamento. Por isso a palavra de Deus sendo praticada, ela é um baluarte, ela é um pilar, ela é um parâmetro para nós termos uma leitura da nossa vida espiritual. A realidade espiritual, ela é resultado de um relacionamento correto com Deus. E a gente se relaciona corretamente com Deus através da palavra do Senhor. Só existe uma maneira de ter uma relação correta, justa perante Deus, e esse caminho é a palavra. Irmãos, se nós não formos conhecedores da palavra, amantes da palavra, praticantes da palavra, nós não teremos uma vida substancial na presença do nosso Deus. A palavra de Deus, ela é importante nesse processo. E assim Deus não quer pessoas teóricas, Deus não quer cristãos teóricos, Deus quer cristãos práticos. Naquilo que eu já conheço da palavra, eu preciso colocar em prática. E aquilo que eu não conheço da palavra, eu preciso buscar conhecer para praticar também. Pastor, mas eu conheço só o Salmo 23, amém, coloca o Salmo 23 em prática. Quando você aprender o Salmo 24, você vai colocar o Salmo 24 em prática. Deus quer, irmãos, que nós sejamos práticos nas nossas ações. Não basta saber a palavra. Tiago vai dizer que é preciso viver a palavra de Deus. E como que a gente vive essa palavra de Deus? No verso 18 e no verso 21, Tiago estabelece a base espiritual para viver a palavra. Qual que é a base espiritual para que eu possa viver a palavra de Deus? Verso 18, leia comigo esse texto. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Verso 21. Portanto, removam toda a impureza e maldade, aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Qual é, queridos, a base espiritual para a palavra?
ser praticada, ser vivida, ser colocada em ação na nossa vida. A base espiritual para viver a palavra é salvação. Não podemos esperar que uma pessoa não salva viva, exercite, pratique e viva a partir dos princípios da palavra de Deus. Nós não podemos esperar que um não convertido, um não cristão, uma pessoa não regenerada, ela possa então viver à luz dos princípios do Evangelho. Ela vai viver princípios fora do Evangelho, porque ela não tem essa concepção da palavra de Deus. Tiago fala sobre essa questão que Deus nos gerou no verso 18. Deus nos tornou os seus filhos. No verso 21 ele fala que nós temos que ser transformados, remover a impureza. Ou seja, Tiago está dizendo que a base para você praticar a palavra é você ter sido salvo por Cristo Jesus. Sem essa salvação, não há como termos a palavra de Deus sendo aplicada na nossa vida. Viver a Bíblia não é tão simples. É preciso um preparo prévio. Qual que é o preparo prévio? Não é uma academia, não é uma faculdade, não é uma instituição teológica que ensine a palavra de Deus. Preparo prévio é a salvação, é o coração transformado pelo sangue de Jesus. Por isso que uma pessoa não cristã não pratica a Bíblia, lhe falta esta base espiritual. Mas nós como cristãos que somos regenerados, transformados, nós temos a base, nós podemos então viver a palavra de Deus. Então, a primeira necessidade, irmãos, é conversão, salvação, uma vida nova. É isso que Tiago diz, Deus ele nos gerou pela sua palavra. Verso 18, nós somos os primeiros frutos para Deus. Não podemos esperar que uma pessoa não convertida obedeça a Bíblia. Nem nós obedecemos sempre a palavra de Deus. Quanto mais esperar que uma pessoa não convertida possa fazê-lo. No verso 21, Tiago amplia a ideia. A conversão leva à santificação. A conversão leva à aceitação e à submissão da palavra de Deus. Sem conversão não há prática da palavra de Deus. Veja o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1 e no verso 20, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso número 20, quando ele fala sobre essa importância de uma conversão para a prática da palavra de Deus. Perdão, meus irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 até o verso 3 do capítulo 2. Acima de tudo, irmãos, Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, verso 20. Sabe que nenhuma profecia das Escrituras surgiu do entendimento próprio do profeta, nem de iniciativa humana. Esse homem foi impulsionado, inspirado pelo Espírito Santo, e falaram da parte de Deus. Pedro fala da inspiração das Escrituras. Capítulo 2. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos profetas entre vocês. Eles vão ensinar astutamente heresias destrutivas, até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres. Por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará. A prática da palavra de Deus, ela é uma premissa de quem já foi transformado, de quem já foi salvo. Portanto, meus irmãos, a primeira reflexão que nós precisamos fazer é: eu já fui salvo por Cristo Jesus? Eu já entreguei a minha vida a Jesus Cristo? A minha história, ela tem um divisor de águas antes e depois de Jesus? Eu consigo trazer à memória o momento, o evento, a situação, a realidade onde Jesus entrou no meu coração e mudou a minha história? Qual é a data do seu nascimento físico?
Na sua certidão de nascimento vai ter a data que você nasceu, a hora que você nasceu. Porque o nascimento é um ato, fica registrado, fica marcado. E espiritualmente, quando a gente nasce de novo, Deus grava isso no nosso coração, na nossa mente. Nós podemos fazer uma retrospectiva e entender, e visualizar, e rememorizar esse tempo, quando eu fui salvo pelo sangue de Jesus, quando eu nasci de novo. Se nós não temos essa perspectiva de uma convicção de salvação, nós precisamos caminhar primeiramente nesta direção. Lembre-se que Tiago está escrevendo para pessoas que eram religiosos, vindo de uma tradição judaica, mas eles se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas são apenas religiosas, mas não se converteram ainda, então não terão base espiritual para praticar a palavra de Deus. Então a prática das Escrituras, ela parte dessa base de uma salvação, de um novo nascimento, de uma vida transformada. Amém? Agora, como que a gente pode exercitar a prática da palavra de Deus? Veja o verso 19 e o verso 20. Tiago vai dizer que nós devemos ouvir mais, falar menos e irar-se às vezes. Verso 19. Entendam isso, meus irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz justiça divina. Então Tiago está nos dando aqui um primeiro conselho na questão de prática da palavra de Deus. Você tem 2 ouvidos e apenas uma boca. Significa que a gente precisa ouvir mais e falar menos. A palavra de Deus, ela nos leva a uma compreensão de que a prática das Escrituras, ela passa pela paciência de ouvir e a não pressa de falar. Normalmente quem fala com pressa acaba falando coisa que não deve e acaba se arrependendo depois. Tem gente que fala demais e não gosta de ouvir. Isso é um problema que a gente precisa corrigir e tratar na nossa vida. Aqueles que muito falam correm o risco de se irarem mais. Quem fala muito e ouve pouco está mais propenso a desenvolver mais ira no seu coração. Por isso que Tiago trabalha essas 3 ideias aqui: prontos para ouvir, tardios para falar, não se apressem para falar e nem se irar. Então nós temos que dominar o impulso de falar, sem ouvir, sem analisar, sem ponderar, sem refletir naquilo que nós falamos, porque se falar desenfreado, ele pode ser uma porta para a ira na nossa vida e no nosso coração. A capacidade de ouvir, irmãos, está diretamente ligada à disciplina do falar. As duas coisas estão interligadas. Quem é mais paciencioso para ouvir, quem tem mais habilidade para ouvir, quem desenvolve a capacidade de ouvir mais, vai falar melhor, vai falar mais assertivamente, vai ser mais feliz naquilo que fala. Quem escuta mais, fala menos bobagens. Quem escuta mais, mede melhor as suas palavras. Até os tolos calados se passam por sábios, diz o livro de Provérbios. E a máxima de Provérbios, e lembre-se que Tiago está construindo o seu texto, é inspirado pelos Provérbios e pelo Sermão do Monte. A máxima dos Provérbios é: o tolo fala demais e à toa, mas o sábio fala o necessário. Veja o capítulo 10 de Provérbios e o verso 19. Capítulo 10 de Provérbios, verso 19: quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. Capítulo 15, versículo 1: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Capítulo 17, verso número 27: quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras, quem tem entendimento controla as suas emoções. Até o insensato passará por sábio quando ficar calado. De boca fechada
até parece inteligente. Então, meus irmãos, a gente precisa administrar bem essa questão de ouvir e de falar e de irar-se. Quando você ouve, quando você reflete, quando você pensa, quando você raciocina, quando você digere bem aquilo que você está ouvindo, você vai poder falar melhor, mais assertivamente e palavras que abençoam. Quando a gente se apressa muito no falar, a gente vai acabar usando palavras erradas e a gente vai acabar cometendo alguns erros. Então, o equilíbrio entre o ouvir e o falar vai resultar no aplacamento da ira. Essa sabedoria em ouvir e falar é um parâmetro para a gente evitar a ira. Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, depois de ele pecar, adulterar com a Betseba, o Natan repreende Davi contando a história de uma pessoa que tinha muitos bens, e chegou uma visita e ele pegou uma ovelhinha, um cordeirinho da pessoa que só tinha aquela ovelhinha e matou para oferecer um jantar para o seu convidado. Quando Davi ouviu a história de Natan, que essa pessoa com muitos bens não pegou do seu muito, mas pegou a única cordeirinha de uma pessoa e matou para oferecer em uma refeição, quando ele ouviu a história, a ira se acendeu no coração de Davi e disse: que esse homem morra. E o que Natan disse para Davi? Pois bem, esse homem é você. Então ele não ouviu com paciência, ele não refletiu na história. Se ele tivesse pensado naquela história, refletido naquela história, ele teria entendido que ele foi que cometeu aquele ato. Quando Pedro está lá no Getsemane, Jesus vai ser preso. O que Pedro faz? Pedro saca da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro se irou, Pedro foi apressado em tentar fazer ali a justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque ele não foi pacientemente para ouvir. Então, irmão, se eu não me disciplino em ouvir, eu corro o risco de me irar mais facilmente. E aí eu tenho que controlar a ira para não pecar perante Deus. A nossa tolice, a nossa infantilidade, ela é revelada nas muitas palavras, as quais vão abrir brecha para a ira e para a injustiça. Tiago fala sobre isso no verso 20 que nós já lemos. A ira humana não produz a justiça divina. Não é por eu me inflamar e por eu me irar com uma situação que eu vou trazer justiça dentro daquela situação. É muito provável que eu cometa uma outra injustiça diante desta realidade. Então, quando Tiago nos diz que praticar a palavra de Deus, ela é uma demonstração dessa maturidade, dessa vivência espiritual, isso passa por essa perspectiva de ouvir, de falar e de controlar a ira. Mas temos um terceiro elemento para a gente pensar aqui, que é romper a teoria e viver a palavra na sua prática. O verso 22 ao verso 25 que nós já lemos na introdução. Então, meus irmãos, a gente precisa, como cristãos e como servos, romper a teoria. Normalmente a pessoa passa por um período de estudos na faculdade, numa preparação, num curso técnico. Terminado aquele período teórico, o que a pessoa faz? Ela vai para a prática. Então tudo na vida tem uma parte de aprendizado, uma parte teórica, mas depois nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Mas tem muitas pessoas que vivem eternamente na teoria. A pessoa nunca se forma na faculdade, ela sempre está estudando, ela nunca vai de fato para a prática. Isso é saudável ou isso é doentio, meus irmãos? É doentio. Espiritualmente nós não podemos ser eternos aprendizes. Nós temos que chegar em algum momento da nossa vida e colocar em prática aquilo que nós já aprendemos da palavra do Senhor. Esse princípio ele está muito claro no verso número 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. É muito bom a gente estar aqui no culto, ouvir a palavra. É muito bom nós estarmos na escola bíblica e aprendemos a palavra. É ótimo nós estarmos numa cela durante a semana e ouvirmos a palavra. Estarmos no carro ouvindo uma pregação. Estarmos navegando na internet ouvindo uma pregação. É bom a gente se alimentar da palavra.
Mas a grande questão é, irmãos, como que eu vou colocar essa palavra em prática na minha vida, nas minhas atitudes? Tiago acrescenta a ideia de auto-engano ao ser teórico e deixar de aplicar a Bíblia nas suas decisões e na sua conduta diária. Onde que eu vou colocar a palavra em prática? Nas minhas decisões, na minha conduta, quando eu passando pela provação, quando eu estou diante da tentação. É nesse momento, é nessas etapas, nesses momentos da minha vida diária que eu coloco a palavra em prática. Tiago usa aqui um paralelo, o exemplo do espelho. E ele fala então que aquele que ouve e não pratica a palavra é como uma pessoa que se coloca diante do espelho e depois ela sai e esquece como era a sua aparência. Então, primeiro passo, um autoexame. Qual é a função do espelho? Mulheres, qual é a função do espelho? Por que vocês amam tanto o espelho? A função do espelho é você se examinar. Você se coloca diante do espelho e você se examina. Se a maquiagem está boa, se o batom está correto, se o cabelo está legal, se a presilha do cabelo está no lugar. Então, a função do espelho é você fazer um autoexame. A palavra de Deus, ela vem como esse autoexame. Ao ler a palavra de Deus, eu sou confrontado. E ao ser confrontado, eu vou examinar a mim mesmo. Então, a ideia do espelho aqui é para essa questão do autoexame. Mas qual é a situação que o Tiago coloca? Algumas pessoas apenas olham de relance pelo espelho. Elas não param na frente do espelho. Elas não se observam com profundidade. Os homens fazem assim, as mulheres não, As mulheres param na frente do espelho, os homens só passam pela frente do espelho. Quando alguém usa a palavra de Deus dessa forma, apenas passa pela palavra, lê o versículo de vez em quando, lê a Bíblia de vez em quando, não conhece a Bíblia, como uma pessoa que está passando na frente daquilo que vai trazer esse autoexame. Eu não posso olhar para a palavra de relance. Eu tenho que parar, eu tenho que refletir, eu preciso examinar. Mas há um segundo grupo de pessoas que depois de olhar esquece daquilo que viu. Por isso que a gente volta para o espelho, A gente vai no espelho, está tudo ok. Passa um tempo, e agora? Será que está ok? Volta para o espelho de novo para conferir. A palavra de Deus é o mesmo conceito. Nós acabamos nos esquecendo daquilo que nós vimos. Eu me examinei à luz da palavra de Deus, a palavra me confrontou, mas passou um tempo e eu me esqueci daquilo. É por isso que eu preciso voltar recorrentemente à palavra de Deus. É por isso que a gente diz que a palavra de Deus não é um bolo de aniversário, mas é o pão francês, que você come todos os dias, não apenas uma vez por ano, um bolo de aniversário. A palavra de Deus tem que ser algo que está constantemente na minha vida, diariamente, para que eu não me esqueça daquilo que eu vi, aquilo que eu me confrontei com a palavra de Deus. E há um terceiro grupo que não obedece aquilo que a palavra está demonstrando. A pessoa vai na frente do espelho, ela vê que a maquiagem está borrada, mas ela não corrige. Então, ela se autoexaminou, ela se confrontou, ela identificou o erro, mas ela não corrigiu. Muitas pessoas agem com a palavra nessa mesma perspectiva. A palavra confronta, a palavra aponta o erro, mas a pessoa fecha a palavra e segue a vida do mesmo jeito, sem essa correção. Essa ideia que o Tiago usa aqui do espelho, um homem que está na frente do espelho, verso 23 e verso 24, esquece como era a sua aparência para descrever os não praticantes, contrapondo a esse teórico, aquele que pratica a palavra de Deus, e assim vai ser abençoado em tudo aquilo que ele fizer. Mateus 7, 24 ao 27, quando Jesus encerra o Sermão do Monte, o que ele diz lá em Mateus 7, 24 a 27? Aquele que ouve a minha palavra, mas não coloca em prática, é como o tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Veio os ventos, veio a tempestade, a água bateu contra ela e ela caiu. Mas aquele que é sábio ouve a palavra, coloca em prática, é como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, as águas bateram contra ela, mas ela permaneceu firme. Praticar a palavra de Deus é o que vai nos dar firmeza. Há uma íntima relação entre ouvinte, esquecimento e derrota. Se você é ouvinte da palavra, você vai esquecer da palavra e você vai ter derrotas na sua vida. Agora, se você é um praticante da palavra, você vai guardar a palavra e você vai ter vitória. Amém, queridos? Por isso nós precisamos praticar a palavra de Deus.
Mas além do exame da palavra, há um segundo conceito aqui, é a restauração. Para que serve o exame da palavra de Deus? Para que eu seja restaurado, para que eu seja corrigido, para que eu seja transformado. Se eu quero que haja vitória na minha vida sobre o pecado, se eu quero ter vitória no sentido de maturidade espiritual, se eu quero vencer as tentações, se eu quero ter vitória na vida financeira, pessoal, sentimental, eu devo passar a praticar a palavra na minha vida como demonstração que houve mudança, houve transformação, houve restauração e agora a bênção de Deus está sobre mim. Vamos pensar que você tenha dois filhos, um obediente e um não obediente. Qual dos dois que você como pai vai ser mais generoso, vai ser mais gracioso, vai dar mais presentes, vai tratar ele de uma maneira melhor? O obediente ou o desobediente? Botei você numa situação difícil, né? Como seres humanos, irmãos, nós temos a tendência de premiar quem é mais obediente e não premiar quem é menos obediente. Espiritualmente, quando a gente não obedece a palavra, quando a gente não pratica a palavra, naturalmente, não que Deus vai nos amaldiçoar, mas nós vamos perder a oportunidade de sermos mais abençoados pelo Senhor. Porque a prática da palavra de Deus abre um horizonte para que Deus me abençoe. Isso é restauração, é a vitória sobre a tentação, sobre o pecado. E o terceiro elemento aqui é o elemento de transformação. A prática da palavra de Deus me transforma. A religiosidade vazia da palavra não transforma a minha vida e a minha realidade. Ser apenas religioso não vai mudar nada em mim, mas a disciplina prática da palavra, o exercício da palavra, das verdades bíblicas, vão moldar o meu caráter, vão transformar a minha vida, e então eu vou poder agradar ao meu Deus. E para nós finalizarmos o verso 26 e o verso 27, quando o Tiago agora diz que nós podemos colocar a palavra em prática de duas formas específicas. Verso 26 do capítulo 1. Se algum de vocês afirma ser religioso, e vamos compreender que o religioso como teórico, como aquele que conhece algumas coisas da palavra, mas não vive. Aquele que afirma ser religioso, mas não controla a sua língua. Aí volta lá para o versículo 19: tardios para ouvir, tardios para falar, prontos para ouvir. Então, o religioso não controla a língua, ele engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Então, a teoria apenas não nos torna cristãos verdadeiros. 27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Cuidamos dos órfãos e das viúvas apenas com palavras? Não, cuidamos de maneira prática. Cuidar dessas pessoas nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo pecador. Então, meus irmãos, são duas ações cristãs práticas. A primeira envolve a língua e a religiosidade. A religiosidade é um grande mal na vida da sociedade. E sem o domínio da língua, o religioso torna a sua fé inútil. Tiago vai desenvolver melhor essa questão da fé e obras, da fé e prática, no restante do capítulo mais adiante. Mas o fato é que o religioso, que não governa as suas palavras, torna a sua fé inútil. Porque ele vive nessa teoria. A vida espiritual, ela é demonstrada de uma forma prática e da maneira que eu uso as minhas palavras. É por isso que ele nos exorta nessa realidade. Se você afirma ser religioso, mas não controla a língua, você está se enganando. Uma religião vazia, não vai ter objetividade nenhuma. E a segunda ação é demonstrar isso de maneira prática. O que eu professo com os meus lábios, agora eu tenho que praticar. E como que eu pratico? O Tiago fala de atender às necessidades. Órfãos e viúvas, dois grupos muito vulneráveis naquela época social. Naquele contexto social, o provedor da casa era o homem, né? O marido era o provedor. Uma vez que o marido faltasse, a viúva ficava vulnerável, os filhos também ficavam
ficavam vulneráveis. Então a igreja tinha um olhar mais específico e mais cuidadoso para esse grupo. Eu me afasto do mundo, eu me afasto das filosofias do mundo, eu me afasto das condutas do mundo que contaminam a minha vida. Isso é uma prova também prática da minha religiosidade, da minha vida cristã. A religiosidade teórica muitas vezes não faz essa ruptura com o mundo. Então, queridos, a nossa religião, e por religião aqui a gente pode compreender aquilo que significa a prática exterior, o nosso culto a Deus. A nossa religião, ela vai ter valor, ela vai ser relevante se nós cuidarmos da nossa língua e se nós agirmos em favor das pessoas necessitadas que estão ao nosso redor, na família cristã, ou talvez até mesmo fora da família cristã. Então, fala e prática tem que estar junto, tem que caminhar junto. A minha prática, ela externaliza as minhas palavras, elas comprovam as minhas palavras, elas dão razão e elas ratificam as minhas palavras. O rompimento com o mundo e a demonstração que é uma demonstração que a palavra está agindo em mim e que eu estou praticando ela no meu dia a dia. Esse rompimento com o pecado, não deixar o mundo nos corromper, e a ação prática, ela vai demonstrar que de fato nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Então, meus irmãos, a prática da palavra de Deus é uma forma de nós comprovarmos, consolidarmos a nossa vida cristã. E eu posso praticar a palavra de várias formas, de várias maneiras, de várias perspectivas. Servindo na igreja, trabalhando na igreja, abençoando pessoas, vivendo na minha vida, o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas decisões. Enfim, há um universo muito grande onde eu posso viver a palavra de Deus. Para finalizar, procure romper diariamente diante das provações e tentações. Procure romper com essas coisas que te afastam do Senhor. Nós precisamos, irmãos, trazer à memória, rememorar, refrescar o nosso pensamento diariamente de que eu sou um filho de Deus. É importante que você diariamente tenha essa convicção de que você é um filho de Deus. É preciso que a gente lembre, meus irmãos, diariamente que a obra do Espírito Santo, ela já foi completa na minha vida para a minha salvação. Eu preciso olhar para mim todos os dias, quando eu levantar, e cada momento que eu estou vivendo, e trazer à memória: eu sou um filho de Deus. Eu já fui salvo, eu já fui remido, eu já fui transformado, eu sou uma nova criatura, o pecado não tem poder sobre a minha vida, eu posso viver em santidade, eu sou filho de Deus, e eu tenho a presença e a cobertura e a direção do meu Pai. Praticar a palavra de Deus é rememorar diariamente provações ou tentações de que você é um filho de Deus. Você vai ter um Deus ali bondoso, gracioso, generoso, um Deus que te dá em abundância tudo que você precisa. Nós precisamos ter essa convicção, queridos, essa consciência de diariamente declarar isso para mim: eu sou filho de Deus. Você pode declarar isso? Você pode afirmar isso, que você é filho de Deus? Ou você ainda é apenas uma criatura? Você não passou pelo processo de conversão, de salvação, de regeneração, de mudança e de transformação. É importante que você faça essa análise e este autoexame. Segundo, se proponha a ouvir mais. Queridos, ouçam mais. Sejam mais pacientes para ouvir. E por consequência, você vai dominar mais a sua língua. E nós vamos dominar o impulso de falar e de retrucar, e de se defender, e de atingir, e atacar com palavras. Muitas vezes a gente ataca, muitas vezes a gente fere com palavras, porque não fomos pacientes em ouvir, em processar, analisar. Porque ao fazer isso, talvez a gente vai chegar numa consciência e dizer declarar que aquilo que a pessoa está falando é verdade. Aquilo que eu estou ouvindo sobre mim tem uma verdade naquilo, então eu preciso ter essa paciência. E quando você abrir os seus lábios, que saiam apenas palavras de bênção, amém?
saiam apenas palavras de edificação, palavras de fortalecimento. As pessoas estão cansadas de ouvir palavras negativas, palavras depreciativas. As pessoas já têm muita gente ao seu redor que falam palavras que matam, palavras que ferem. Que não sejam os nossos lábios que vão proferir palavras iguais àquelas. Pelo contrário, que a gente possa dizer palavras de bênção. Por usar os nossos lábios para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Terceiro, saia da cadeira e trabalhe para Jesus. A melhor forma, irmãos, de praticar a palavra é trabalhando para Jesus. Você não precisa de mais um curso, de mais um estudo, de mais um tempo. Nós precisamos nos dispor a sermos um servo, a sermos um instrumento usado por Deus nas suas mãos para abençoar a nossa igreja, para abençoar a nossa comunidade e para trazer pessoas para Cristo. O preparo é importante, o conhecimento é importante, o estudo é importante, a preparação é importante, mas nós não podemos ser eternos teóricos e estudiosos. Eu preciso me levantar e me colocar à disposição de Jesus. O profeta Isaías, capítulo 6: Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías ouve de Deus a resposta, ou Deus pergunta, Isaías responde: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías não estava totalmente purificado, pronto, capacitado, habilitado. Deus foi usando, foi aperfeiçoando, foi preparando ele no caminho. Quando Jesus manda os 12 para ir às cidades e povoados onde ele iria depois, eles não estavam ainda preparados, mas Jesus sabia que eles já tinham algo que eles poderiam praticar, e a prática deles lhe deu capacidade para aprender mais, porque é muitas vezes errando que eu vou procurar mais conhecimento para não errar. Se eu nunca tentar, se eu nunca experimentar, eu nunca vou saber se estou apto para acertar ou errar. Se disponha a servir a Jesus na sua igreja, coloque os seus dons à disposição do Senhor. E para terminarmos, quarto lugar, sua fé será melhor demonstrada com atitudes do que meramente com palavras. Palavras são importantes, a fala é importante, mas as minhas atitudes, irmãos, é a melhor maneira de demonstrar a minha fé. Portanto, devemos falar menos da nossa fé e praticar mais a nossa fé. Tem pessoas que falam muito da sua fé, falam muito da fé, são bons pregadores da fé, mas não colocam essa fé em prática. Faça algo pelas pessoas que estão ao seu redor, coloque-se à disposição de Deus, decida romper com os padrões do mundo que ainda moldam o seu caráter, a sua vida e a sua resistência. Sejamos praticantes, não apenas ouvintes da palavra. Deus, aplica e consolida essa palavra no nosso coração. Ó Deus, possamos ter sabedoria, entendimento e praticar as escrituras do nosso dia a dia, para que nós então possamos ser vitoriosos nas provações e vitoriosos nas tentações, e assim poder demonstrar a nossa fé no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, neste processo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.